Olá, turminha do quinto ano, bom dia a todos. Graça e paz seja com todos. Espero que vocês estejam bem. E hoje vamos iniciar um conteúdo de ciências que nós vamos estudar neste bimestre, terceiro bimestre, o sistema urinário, tá certo? Nas páginas 128 e 134. Vá lá, pegue o seu livro do terceiro bimestre, pegue a sua caneta, um caderno, se necessário fazer algumas anotações, tá certo? E vem comigo. Bom, aqui nesta imagem, a gente tem aqui, né, um garotinho, nessa ilustração aqui, que ele está o quê? Bebendo água, não é verdade? E o que provoca essa necessidade aí? A gente está bebendo a água. E qual é a importância desta função aí orgânica? Bom, nós falaremos aqui a importância de bebermos essa água. É necessário ingerirmos água, porque o nosso organismo, nosso corpo, ele precisa, né, ser hidratado. E a gente precisa beber água antes de sentirmos a sede, correto? Na nossa aula Zoom, nós falamos sobre esse assunto, nós conversamos isso, certo? E nós vimos ali algumas necessidades de ingerirmos aí a água, porque evita várias doenças, né? Evita as doenças aí de infecção urinária, nos rins, né? E durante o estudo desse conteúdo aqui, desse bimestre, nós vamos ver aí quais são os problemas aí e as causas, né, dos problemas aí relacionado ao nosso sistema urinário. Então, nós comparamos aí o sistema urinário igualmente os veículos e máquinas industriais, né, que eles produzem aí as substâncias que não são aproveitadas e por isso precisa ser eliminados. Exatamente, nosso sistema urinário é comparado a essas indústrias aí, tá certo? Então, nós precisamos beber água, que é para o nosso rim, né, faça essa filtração aí de todas as impurezas e a gente elimine essas impurezas aí, essas substâncias, né, tóxicas, a gente elimine pela urina, tá certo? E nós chamamos aí essas substâncias químicas, né, que nós expelimos pela urina, nós chamamos de excretas, tá certo? As excretas, elas são formadas durante as reações químicas normais que acontecem em nossas células. Um bom exemplo de excretas é o gás carbônico produzido no interior das células e eliminado quando expiramos o ar, tá certo? A gente já viu no bimestre passado o que é expirar, né? Nós estudamos isso no sistema respiratório, né? Inspirar é quando você suga o ar e expirar é quando você solta o ar, tá certo? Então, esse processo aí você já está eliminando aí essas impurezas, tá certo? E o corpo humano, durante o nosso funcionamento, o funcionamento normal, ele fabrica as substâncias inúteis e prejudiciais à saúde, chamadas de excretas, como nós falamos anteriormente, né? Que as excretas, elas são um lixo celular, tá? Elas não podem se acumular no nosso organismo. Elas precisam ser expelidas, por isso a necessidade de ingerirmos água, tá certo? Porque se essas excretas aí ficarem no nosso organismo, não forem expelidas, nós teremos sérias complicações aí de saúde. E o nosso sistema urinário, ele realiza a filtragem do sangue.
tá certo? E a eliminação de substâncias tóxicas ou inúteis, a fim de que não se acumulem no nosso corpo, tá? E aqui a gente tem a imagem de um sangue com as excretas. Aí ele já está passando pelo esse processo de filtragem, tá? E as excretas estão sendo filmadas aqui, estão sendo filtradas e eliminadas aqui pelos rins, tá certo? Como mostra a segunda imagem. Já na terceira imagem já é o sangue sem as excretas, né? O sangue já está limpo, puro. E aqui ao lado a gente tem a imagem aqui do nosso sistema urinário. Sim, como é que funciona o nosso sistema urinário? Aí nós temos o rim, né? O rim direito e o rim esquerdo, tá certo? Esse cordãozinho amarelo nós chamamos de uréter, tá certo? A bolinha vermelha é a bexiga. A bexiga é onde se armazena o xixi, tá certo? A urina. Ali fica armazenado. E a uretra é por onde é o canal por onde sai o xixi, tá certo? Ali é onde a gente elimina todas as excretas, tá certo? E aí, vamos ver aí qual a diferença do sistema urinário feminino para masculino. Nós percebemos aqui na imagem masculina e feminina que tanto o masculino e o feminino nós temos 2 rins, é a mesma coisa, né? Rim direito e rim esquerdo. Também nós temos a uréter, que é esse canal aí, né? Por onde vem o xixi, tá certo? Para a bexiga. Também igual, né? Do homem e da mulher. A bexiga também, tá certo? Onde fica armazenado a urina. Aí aonde é que tá a diferença? Já perceberam? É isso mesmo. A diferença está na uretra, tá certo? A uretra masculina, ela é um pouco maior, ela é mais longa, tá certo? E a uretra feminina já é mais curta, ok? Então, essa é a diferença do sistema urinário feminino para masculino, tá? É a uretra. Bom, a resposta é essa aí, né? A diferença é o tamanho da uretra. A masculina é a maior que a feminina, pois deve passar por dentro, né, do pênis aí, que é o canal por onde passa o xixi, a uretra do masculino, tá certo? Bom, os rins e a formação da urina. Vamos aprender agora um pouquinho, tá certo? No livro de vocês, na página 131, tem aí a questão 2, em sua opinião, quais são os órgãos mais importantes do corpo? E a alternativa B, se você concorda com a afirmação do garoto na imagem do livro da página 131, tá bom? Então vamos lá, esse desafio para vocês, e na nossa aula Zoom, vocês levam para mim aí esse desafio aí, respondi, tá certo? Bom, vamos aprender onde ficam localizados os nossos rins. Isso, os nossos rins, eles estão localizados nas costas, nas alturas do cotovelo, tá certo? Então, os rins, eles trabalham diariamente, sem descanso, e eles podem filtrar até 2.000 litros de sangue por dia. Olha só. Aí, tem uma situação, quando o rim ele não funciona, ele está com um problema, né? Está debilitado, não está funcionando. Aí há necessidade da pessoa fazer um procedimento chamado hemodiálise. O hemodiálise, a pessoa faz aí a função que o rim faz, essa maquininha faz da hemodiálise, faz essa função aí, que é a filtragem do sangue, para limpar, né, o sangue, retirar todas as impurezas, as substâncias químicas aí, as excretas, para o sangue ficar purificado, limpo aí, né, sem nenhuma reação química, tá certo? E aí, quando não é feito
essa filtragem no sangue, aí a pessoa pode ter sérios problemas, né, de doenças e pode chegar até a óbito, né, com uma infecção aí gravíssima, tá certo? E como é possível os rins filtrarem até 2.000 litros de sangue por dia se há apenas 3 ou 4 litros em nosso corpo? Como é possível? Alguém pode me responder? Nós falamos anteriormente que o nosso rim ele trabalha 24 horas sem parar, o tempo todo, então o sangue ele vai passando ali, né? Ele vai fazendo essa circulação o tempo todo, tá certo? Na terceira, aqui eu já vou dar a resposta aqui, né? O nosso sangue ele é filtrado, como eu falei, logo cedo, várias vezes ao longo do dia, e ele é purificado pelos rins e ele volta a circular no nosso corpo. Ele recebe mais excretas e passa por outra filtragem. Então, ele vai fazendo esse processo aí o tempo todo, tá certo? Essa circulação aí o tempo todo, vai passando pelo rim, vai fazendo essa filtragem, volta de novo pro nosso corpo, ok? Então, a urina ela é formada de excretas de substâncias em excesso que ficam no nosso corpo e de água, tá certo? Aí existe a cor, né? A cor da urina, ela pode indicar aí o nosso estado de saúde, como nós estamos, tá certo? A gente tem aí, olha, a cor amarelo é muito claro ou transparente, ou ela está hiper hidratado, tá certo? Tá com uma hidratação boa, sinal que você está bebendo bastante água, ideal, tá certo? Quando ela tá amarelo claro, é a cor ideal, significa que não há problemas, né, aparentes em sua urina, tá certo? Então você está bem, ok? E quando ela tá um amarelo escuro, já é um sinal de alerta, é sinal que você está com uma desidratação. E quando a urina ela está vermelha, né, ou está assim meio avermelhada, assim laranjada, ela indica a presença de sangue na urina, exatamente. E quando ela está averdeada, ela pode estar indicando aí, né, uma certa infecção, tá certo? É sinal que está com uma infecção urinária. E quando ela está marrom, está relacionada a doenças no fígado, tá certo? Então vamos ficar atento, alerta aí na cor da nossa urina, ok? Que qualquer coisa, perceber uma alteração de cor, é procurar o médico, tá certo? Bom, os órgãos do nosso sistema urinário, nós temos os rins, né? Que o rim, a função dele é a filtração do sangue, regulando seu volume e composição. Ele limpa o sangue de resíduos tóxicos e regula a quantidade e a proporção de água e sais no nosso organismo, né? E as excretas, elas são os resíduos, tá certo? É o lixo celular, como nós falamos anteriormente. Nós temos aqui a ureter, tá certo? Uréteres, porque temos duas ureter, né? E tanto do direito quanto do esquerdo. As uréteres, elas conduzem, né, a urina dos rins até a bexiga, tá certo? E a bexiga é onde se armazena a urina para poder ser lançada na uretra, tá? Já a uretra é a eliminação da urina, é por onde nós eliminamos a urina. Nós vimos anteriormente a diferença da uretra masculino e feminino, certo? Correto? Bom, aqui, nesta imagem, tá na página 132 de vocês no livro, me acompanha aí. Observe estas imagens e em seguida faça o que se pede. A alternativa a imagem A. Pinche o quadro correspondente à situação em que a criança produzirá a eliminação, né? Produzirá e eliminará o maior volume de urina. Aonde é que está a imagem? A B
o A1 e A2, tá certo? Então, em que atividades aí a criança aí produzirá e eliminará maior volume de urina? Ok, então resposta certa, tá certo? É a B2, B mais 2, pois em dias frios a quantidade de água, né, é liberada pelo suor e ela é reduzida, ou seja, quanto mais líquidos ingerirmos, mais urina, né, nós vamos eliminar, tá certo? Então está correto. Então, aqui a questão 5, tá? Também aí para vocês realizarem. Bom, qual é a composição da urina? Cerca de 95% da constituição da urina é água, tá certo? Os restantes, os 5%, contém várias substâncias, tais como, quais são essas substâncias? Sais minerais, ureia, ácido úrico, tá certo? Aqui a gente tem um gráfico mostrando para vocês aqui a água está de azul e as substâncias dissolvidas está em verde, tá certo? Que são aí essas substâncias que eu acabei de falar para vocês, os sais minerais, ureia e ácido úrico. Bom, para que os rins funcionem adequadamente, nós precisamos ingerir no mínimo 8 copos de água por dia, isso mesmo, no mínimo 8, tá bom? Quantos copos de água você está bebendo por dia? Será que bebe 8 ou mais? Bom, se você bebe 8 ou mais, você está de parabéns. Agora, se você bebe menos de 8, vamos ficar alerta, atenta. Depois dessa aula de hoje, a gente vai passar a beber mais de 8 copos, né, de água por dia. Então, nos dias quentes, nós eliminamos água pelo suor, por isso a urina é eliminada. A urina, ela é eliminada, ela é mais concentrada, tá certo? Então, de que outras formas nós eliminamos água pelo corpo? Qual é a outra forma? Pensa aí. Vamos pensar. Sem ser pela urina, qual é a outra forma que nós eliminamos água pelo corpo? De que outra maneira podemos ingerir líquidos? Pense aí. Vamos ver se você acertou? Ok. Então, se você respondeu que a outra forma de perdermos líquido, tá? É pelo suor e vapor de água presente na respiração, você acertou, tá certo? E se você também respondeu aí que é por meio de sucos, chás, sopas e alimentos saudáveis e suculentos como sopa, laranja, melancia, a outra forma de líquido que nós ingerimos, você acertou também, tá certo? E você vai marcar um X na alternativa falsa e reescrever corretamente a frase, tá certo? Na página 134 do livro de vocês. Tudo bem? Aqui você vai marcar um X na alternativa falsa e reescrever corretamente a frase. Bom, aqui eu já estou dando a resposta, se você marcou a primeira está correta, né? E a frase aí que a gente pode reescrever corretamente, que o melhor horário para beber água é no intervalo entre as refeições. Nunca ingerir água consumindo alimentos, tá certo? Não faz bem para a saúde, isso nós falamos no bimestre anterior, quando nós estudamos sobre o sistema digestório, né? Que não faz bem para a nossa digestão ingerirmos água juntamente com o alimento. Então, precisa ser depois, tá bom? Então, por que ingerir líquidos atrapalha a digestão? Olha só, o processo digestivo, ele começa já na mastigação, como nós falamos na aula do sistema digestório, né? Então, quando você bebe água demais durante a refeição, a comida que está na boca, ela vira uma pasta e é empurrada pelo líquido ao estômago.
em vez de quebrada, as partículas menores, como seria o ideal, isso vai prejudicar, né, a capacidade do organismo de absorver vitaminas e minerais, deixando a refeição mais pobre, tá certo? Então, por isso que não é recomendado ingerirmos água durante as refeições. E os exames de urina? Olha só, na gravidez, as gestantes eliminam pela urina especial, né, chamado HCG. Por isso, a gravidez é confirmada quando esta substância é detectada. E os diabetes? Os diabéticos, eles apresentam um excesso de açúcar no sangue, por isso, quando é filtrado pelos rins e eliminado pela urina, este excesso de açúcar, né? E aí, o doping, né? Os exames de doping. Os atletas, eles fazem estes exames após as competições para averiguar se utilizaram substâncias proibidas, tá certo? Então, esses são os tipos de exames de urina, tá certo, crianças? Então, um beijão para vocês, uma boa atividade aí, ok? E a gente se vê na nossa próxima aula Zoom. Um abraço a todos, fique com Deus. Tchau, tchau.